Boa noite, queridos e queridas. Sejam bem-vindos ao meu canal Tati Crochê. E no primeiro vídeo, que começa hoje, né, eu vou contar como foi o meu contato com o crochê. O crochê, né, que todo mundo conhece, eu tive o primeiro contato através de uma irmã da igreja que eu fazia parte. E ela ensinava artesanato na igreja, tudinho para várias pessoas. E o primeiro contato que eu tive foi com ela. E assim, ela ensinava só o básico do crochê. Ela fazia as correntinhas, era tipo umas linhas pequenininhas. Eu não tenho essa linha, eu só tenho essa daqui, que essa é a que a gente faz. Mas tem umas pequenas que é para bordado de toalha de prato. E assim, logo no início, eu só fazia só as correntinhas. Aí o tempo foi passando, né? E veio a pandemia, como vocês sabem, né? E depois da pandemia, eu senti a necessidade de fazer algo para distrair minha cabeça, pois eu estava trabalhando muito. Além do crochê, eu sou técnica de enfermagem em home care. E eu pegava muito paciente. Ainda pego muito paciente. Tento conciliar os dois, fazendo crochê. O crochê me ajudou muito, porque é uma terapia, entendeu? Então, assim, quando eu tô um pouco estressada, aí eu faço essa terapia, começo a crochetar. Enfim, ao decorrer do tempo, a gente vai conversando sobre isso. Mas o meu primeiro contato foi realmente sobre isso. Primeiro eu comecei com irmã da igreja e depois, ao longo do tempo, como essa irmã da igreja já não estava mais na igreja que eu fazia parte, eu comecei a olhar vídeos no YouTube. Só que antes de olhar os vídeos no YouTube, eu tenho uma prima que faz crochê também. E eu fui pedindo a ela, perguntando algumas coisas a ela. E assim, no decorrer do vídeo, se vocês escutaram um barulho de tosse, é minha mãe que está doente. Ela está gripada. Então não se assuste, tá? É só uma tosse. Mas vamos continuar. E assim, minha prima, ela fazia os crochê, assim, inicialmente tudinho, só que ela não podia me ensinar, porque ela não era professora, entendeu? Então, assim, eu comecei a ir no YouTube e ver algumas professoras que sempre tem canal, né? Eu vi várias pessoas. Então eu fui comprando as linhas ao pouquinho e fui olhando sucessivamente. Eu lembro como se fosse hoje a minha primeira peça que eu fiz. Eu fiz um tapete para uma pessoa colocar no quarto, porque não tinha tapete. E era azul marinho. E assim, ficou um pouco torto, né? Claro, obviamente, né? Mas saiu perfeitinho. Mas assim, ali eu já consegui fazer uma coisa. E fui comprando os materiais. Eu olhava sempre os materiais que era para comprar. E fui comprando. E no decorrer desse tempo, eu fui comprando e fui fazendo. E foi super dando certo. E além do crochê, eu fui vendo outras alternativas para me distrair. Então, assim, também além disso, eu precisava de uma renda extra. Porque, assim, querendo ou não, técnica de enfermagem é para ser valorizado o salário, mas não é. Então, eu não recebo rios de dinheiro, como o povo fala, né? Que técnico de enfermagem recebe rios de dinheiro, mas não é. E assim eu fiquei pensando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu orando com o Senhor, né? Fiquei pensando qual a outra renda e fui perguntando ao Senhor, Senhor, me dá uma direção para que eu possa fazer uma renda extra. E Deus me deu essa direção, que a renda extra seria fazer o crochê. Porque eu não sabia, confesso para vocês, eu não sabia nada de crochê, não sabia nada de artesanato, não sabia nada de feito de mão.
Então, assim, pra mim foi um pouco difícil, porque, assim, eu achava que era muito difícil. Eu não consigo ler gráfico. Tem gente que consegue, tira de letra e tal. Mas eu não consigo. É de mim mesmo. Eu posso até entender. Mas assim, pegar uma revista, eu comprei uma revista pra fazer. Comprei uma revista, só que eu não consegui. Então, assim, a minha facilidade melhor pra mim é pegar, vamos dizer assim, vídeos de professoras que ensinam passo a passo e que eu acho melhor, porque assim vai estar detalhando, entendeu? Detalhando cada ponto que você deve seguir para sua peça ficar perfeito. Claro que saindo aquela peça, você pode dar, não necessariamente não seja da mesma cor ou do mesmo, vamos dizer, se você é iniciante, como eu fui iniciante, eu tinha aquela dificuldade dos pontos sair perfeito. Claro, obviamente, os pontos nunca saem perfeito nas primeiras. Ao decorrer do tempo que você vai trabalhando isso. E assim, no decorrer do tempo, eu fui trabalhando isso, mas eu sempre perguntava a Deus as coisas. Eu dizia, Deus, me direciona para uma renda extra. E sempre ia. Tudo que eu fazia, tipo, se eu começasse a fazer qualquer coisa, ele me ajudava. Por isso que é necessário a gente colocar Deus em primeiro lugar, Deus nos nossos objetivos, porque sempre vai dar certo. E assim, foi muito bom para mim, porque eu comecei nesse mundo do crochê e é muito bom, porque você tá ali, quietinha, com sua agulha, sem querer guerra com ninguém. E você vai fazendo, até você conseguir. E assim, nas minhas primeiras peças que eu fiz, foi coisa para casa, coisa pequena. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz para mim. Isso daqui é um porta-garrafa. Isso daqui foi uma das minhas primeiras peças. Porta-garrafa, até hoje, acho que já faz mais de 3 anos que eu tenho isso aqui. Tenho tapete também. E assim, no decorrer desse tempo, eu tenho feito peças pequenas. Que eu fui fazendo peças pequenas porque eu precisava ver como é que ia ficar e se eu ia gostar e se as outras pessoas iam gostar. E eu fui fazendo. Mas assim, no decorrer desse tempo, foi dando certo. Tem outra peça também que eu fiz, um acessório de cabelo. Era para ser um acessório de cinto, né? Mas assim, como eu errei o ponto, sempre vai ter isso. Quando você errar algum ponto, alguma coisa, sempre vai ser reaproveitável e vai dar para ser outra coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só um momentinho, tá? Lendo aqui, pronto. Aqui era para ser um cinto. Mas aí, como eu errei o ponto, eu errei essa largura aqui. Errei, aí eu não queria desmanchar. Porque sempre vai ter isso, né? Você vai querer desmanchar e não vai preferir desmanchar. Vai preferir fazer outro melhorzinho e pronto. Aí esse ficou uma tiara. Olha aqui, ó. Uma tiara. Entendeu? Mas assim, basicamente isso. O primeiro vídeo de hoje é sobre o contato que eu tive com o crochê e assim, o mundo do crochê em si, como aconteceu. E assim, no decorrer dos dias eu vou postando um vídeo sobre as peças que eu iniciei a fazer. Vou gravar outros vídeos dizendo como eu comecei a fazer crochê e quais os vídeos que eu iniciei a fazer. Mas assim, depois que eu iniciei,
esse contato do crochê, eu comecei a fazer peças para tentar vender. E 2022 eu comecei a vender algumas peças aqui no meu bairro e tem dado super certo. O meu público, ele tem pedido mais peças de casa, tipo suplá. Acredito que vocês já viram, né? Suplá e conjunto de banheiro. E assim eu vou fazendo aos pouquinhos, decorrente da demanda, né? Assim, eu espero geralmente, eu tenho testado fazer pronta entrega. Porque eu acompanho uma menina de um canal, Aninha Crochê Redex. Ela ensina muito, como outras professoras que também ensinam, que tem muitas no YouTube que eu sigo. Ela fala muito sobre coisas que deram super com ela, que pode dar com outras pessoas, né? Claro, obviamente. Mas o que deu pra ela tem um ateliê dela, e ela começou a fazer conjunto de banheiro e suplá. Ela faz mais banheiro, passadeira e tal, essas coisas. E ela faz em pronta entrega, e ela achou bem melhor pronta entrega do que esperar o cliente encomendar. Por quê? Porque sai bem melhor. E realmente sai bem melhor. Por quê? Porque a pessoa que vai encomendar, claro, não vai ter aquela pessoa que vai querer encomendar. Tem, mas assim, tem pessoas que preferem a cor que tá. Aí dizem, tem um suplá, eu vou comprar um suplá. Essa cor, pronto, eu amei essa cor, eu amei esse detalhe. Pronto, vou levar. Então, assim, o primeiro contato do crochê que eu tive foi esse, entendeu? Nos próximos dias eu vou mostrar mais coisas e vou gravar mais vídeos falando mais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!